Amém, irmãos. Paz, bom dia. Salvação só em Jesus. Aleluia. Por Jesus Cristo, que um dia deu a sua vida por nós. O Senhor enviou o que Ele tinha de mais precioso para pagar um preço por nós e para que nós pudéssemos hoje, nesta manhã, estar aqui bendizendo o nome do Senhor. Então, para nós é um privilégio, uma grande alegria e oportunidade. E, irmãos, e nesta manhã eu queria trazer um assunto para os irmãos que o Senhor falou ao meu coração esses dias, tem falado ao meu coração, baseado nisso que o Senhor fez, essa obra que o Senhor realizou, esse preço que foi pago. Nós podemos fazer um paralelo. Aqui nós temos o Senhor, o nosso Pai amado, que deu a vida por nós, seus filhos. E nesta manhã eu queria trazer algo para os irmãos relacionado aos nossos pais e filhos. E que o Senhor nos dê graça, porque o Senhor fala aos nossos corações nessa manhã e traga edificação aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te damos graças por esta manhã maravilhosa, por essa oportunidade de podermos mais uma vez estar aqui reunidos como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, para celebrarmos uma festa ao Senhor, para rendermos graças ao Senhor, para exaltarmos o Teu nome, para bendizermos o Senhor. Deus, nessa manhã, ganhe os nossos corações, fale aos nossos corações, traga edificação à Tua igreja, Senhor, e que a palavra que venha ser lançada aqui hoje venha gerar frutos, Senhor. Senhor, louvamos o Teu nome, nos capacite, abre a Tua palavra a nós, Senhor, abre os nossos ouvidos, dai-nos entendimento. Senhor, bendito seja o Teu nome, agradecemos o Senhor por mais esta oportunidade. Aleluia, Senhor. Irmãos, existe uma ferramenta no mundo dos negócios empresariais que muitas empresas usam, que chama ROI. Como o meu inglês não é muito fluente, eu vou falar o significado em português já. Retorno ROI, retorno sobre investimento. Então, sempre que nós, ou empresas, vai investir em algo, o que a gente espera? Um retorno. E as empresas, principalmente, usam essa ferramenta para... como é que eu vou usar a palavra mais... Para medir se aquilo onde elas estão colocando seus investimentos está dando um retorno satisfatório. Se onde eles estão aplicando aquele tipo de investimento está dando um retorno satisfatório. Aí eles usam essa ferramenta com a conta simples. Receita menos investimento. E se a receita não está sendo muito superior ao investimento, eles mudam a direção e vão investir em outro padrão, em outra forma, em algo diferente. Eles não ficam ali investindo naquilo que não dá retorno. E nós também somos assim. Tudo que nós investimos, nós esperamos algum retorno. E tudo que nós investimos vai ter algum retorno, de certa forma. E é a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pode ser frutos bons, ele vai colher. Ou frutos, ou ele não irá colher nada. Então, a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele irá ceifar. Então, baseado nisso, nós temos investimentos que eles dão retornos positivos ou retornos negativos. De certa forma, todos nós queremos retornos positivos. Tudo que nós investimos, nós queremos retorno positivo. Ninguém espera investir em algo tendo um retorno negativo. E tem algumas atitudes, algumas coisas que fazemos no nosso dia a dia, que eles têm bons retornos, são retornos positivos. E nós não precisamos ficar com medo de investir nisso, porque o retorno é certo e é positivo. E isso aqui é para mim. Pode ser que os irmãos não concordem ou não tenham esse mesmo sentimento, mas eles têm alguns retornos aqui que são retornos bons, que nós devemos fazer e fazemos, investimentos que fazemos e que nos geram um retorno.
positivo. Primeiro, leitura da palavra, das escrituras, leitura de bons livros, retorno positivo. Oração, retorno positivo. Buscar o reino, as coisas do reino, o retorno é positivo. Vida de comunhão uns com os outros, o retorno é positivo. Reuniões da igreja, ajuntamento dos santos, onde nos reunimos para celebrar ao Senhor, para engrandecer o nome dele, isso tem retorno positivo. Direcionamento prático no dia a dia, uma boa alimentação tem um retorno positivo? Positivo. Não com foco em emagrecimento, em estética. Uma boa alimentação ela vai te dar um retorno positivo ao longo do tempo. Isso é fato. Atividade física, ao que fazemos, gera um retorno? Gera, positivo. Então, tudo isso que investimos, nós vamos ter um retorno positivo. E agora, mas por outro lado, tem coisas no nosso dia a dia que também fazemos, que é investimento, porque nós dedicamos tempo, dedicamos energia, que gera retorno. Também gera retorno, só que negativo. Trabalho em excesso gera retorno positivo? Nenhum. O único retorno que ele gera é dinheiro, mas isso não é positivo, se você não souber usá-lo, administrá-lo. Então, você trabalha em excesso, você tem um retorno de dinheiro, só que isso não é positivo. O retorno do trabalho, o foco não é o dinheiro. Então, o trabalho em excesso te traz muito mais retornos negativos do que positivos, eu praticamente falo que quase zero. Televisão. Não que essas coisas aqui, irmão, sejam ilícitas, tá? São coisas lícitas, mas que investido de maneira errada e com a quantidade errada traz retorno negativo. Televisão, que retorno que você tem positivo? Negativo, retorno, excesso de televisão, informações demais, notícias demais, retorno negativo. As redes sociais usadas de forma errada, em excesso, traz retorno negativo. A gente acha que está sendo positivo, mas é negativo ao longo do tempo. Más companhias, más amizades, más conversações, isso é um retorno o quê? Negativo. As más conversações corrompem os bons costumes. Então não temos retorno positivo em más companhias, estar com amizades que não são do Senhor. Isso traz retorno negativo. Lugares que frequentamos, onde pisamos os nossos pés, onde estamos, isso traz retorno negativo. Então tudo que fazemos, investimos e geramos energia naquilo, ela vai trazer retorno. Só que temos os dois lados, retornos positivos e negativos. E em todos esses investimentos tem um fator crucial. Em todo investimento, não só nesses que eu falei, todos os investimentos que fazemos, financeiros, qualquer investimento que empresas fazem, tem um fator muito decisivo, que é chamado tempo. Tempo de duas formas. O tempo na questão de horas de gasto de energia, de quanto tempo você se dedica naquilo, por dia, por semana, por mês. E tem a questão do tempo, que é mais pelo período, pela duração, longo prazo. Quanto tempo você terá aquele retorno? Daqui quanto tempo você verá o retorno daquele investimento que você está fazendo? Pode ser que ele não chegue imediato, pode ser que ele demore um pouco, pode ser que ele demore muito, mas é o tempo. Então, no investimento, o fator crucial é tempo. Tempo investido e tempo de duração. E onde nós temos investido o nosso tempo nesses dias? Nossas energias, nossa força, nosso vigor, em que nós temos dedicado nossos investimentos? E é aqui que eu quero entrar em compartilhar um versículo que chamou muito a minha atenção. Aqui, às vezes, ou em casa, ou do lado de vocês, está um dos melhores investimentos, com retorno altíssimo. São os filhos de vocês, são os nossos filhos. Aqueles que não têm filhos, Gustavo bem mencionou, umas semanas atrás, as esposas, a família. Então aí está o investimento, que é o retorno é altíssimo. E todo investimento, ele é dividido em três, como eu falei no tempo, em três aspectos.
quando o investidor ele vai investir em algo, o que ele olha? Investimentos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então ele diversifica a sua carteira. Então ele põe algumas coisas que ele quer imediato, outras coisas que ele quer a médio prazo e algum retorno que ele quer a longo prazo. Então você tem que dividir esses investimentos. E esse investimento que a gente está falando agora, filhos, esposas, quem não tem filhos, é um investimento muito alto, onde o retorno é muito alto e o retorno dele é a curto, médio e longo prazo. Você vai ter retorno a curto prazo, você vai ter retorno a médio prazo, você vai ter retorno a longo prazo. Então, se você for olhar um investimento que te dá retorno nas 3 esferas, curto, médio e longo prazo, é um bom investimento. Então, eu creio que é nisso que nós temos que dedicar e gastar as nossas energias, as nossas forças. E lendo um texto, um versículo me chamou muita atenção, e claro que eu não estou falando para os irmãos, diretamente para os irmãos. Para mim, que como se eu fizesse tudo, se eu fosse um exemplo, estou exortando os irmãos. Não, primeiro o Senhor falou comigo. Então, meu desejo aqui é compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo e que Ele tem aberto os meus olhos, como Ele tem aberto os meus olhos. E lá em Mateus 12, 29, quando o Senhor expulsa um demônio, de um endemoniado cego e mudo, começa no versículo 22, né? Lá no versículo 22, mas o meu foco é o versículo 29. Nós sabemos que essa situação aqui... Vamos ler o versículo 29 primeiro. 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Sua casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós sabemos o contexto aqui. O Senhor expulsou o demônio daquele endemoniado cego e mudo, e as multidões se maravilhou. Só que os fariseus o acusavam, que ele expulsava os demônios pelo moral dos demônios, que é Beelzebu. E aí o Senhor discorre, vai discorrer aqui explicando a questão do reino dividido. Um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Só que eu queria nós sabemos, o contexto é esse, que o Senhor fala no versículo 29. Só que eu queria fazer uma aplicação aqui nesse versículo 29, que saltou aos meus olhos, ao meu coração, e o Senhor falou comigo. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, saqueando então a sua casa? E neste momento, nesta manhã, quero falar para vocês, pais, os valentes da sua casa, onde Deus valentes dos seus lares, valentes das suas casas, das suas famílias. Como pode alguém entrar na sua casa e roubar os seus bens? E roubar a sua casa? Como? Apenas se amarrá-lo. Não tem como entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo, e então ele vai saquear toda a casa, todos os bens. E é isso que Satanás tem feito com nós, pais, nos amarrado, nos prendido, e então saqueado a nossa casa, nossos filhos e nossas esposas. E como Satanás tem nos amarrado, com que ele tem nos amarrado? Com o que nós falamos, com investimentos que não dão retorno. Isso que Satanás tem usado, investimentos que não nos dão retorno, investimentos lícitos do nosso dia a dia, mas não dão retorno, e nós ficamos presos, amarrados. Enquanto isso, Satanás está saqueando os nossos filhos, quem não tem filhos, saqueando nossas esposas, os nossos maridos, e com investimentos que não têm retorno, com a agitação do dia. O Gerson falou alguns dias atrás, a correria do dia, a agitação do dia, a ansiedade.
Satanás tem nos amarrado com agitação, não temos tempo para nada. Nós falamos que não temos tempo, né? O tempo está aí, ele não mudou. Mas nós inventamos a desculpa que não temos tempo, que está muito corrido, agitação. E Satanás tem nos amarrado. Com a preguiça, Satanás tem nos amarrado, gerando alguma preguiça, um cansaço, efeito de quê? Trabalho em excesso, efeito de quê? Da correria. Aí nós ficamos com preguiça de fazer as outras coisas, de investir naquilo que tem retorno. Com comodismo, ficamos comodados nessa vida que tá beleza, tô tranquilo, tô trabalhando, tô beleza, tô comendo, dormindo, descansando, e ficamos comodados. E o comodismo nos prende para que Satanás venha e roube e saqueie nossa casa. A procrastinação, como nós somos procrastinadores, sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Isso Satanás usa como amarração para nos prender, para quê? Para saquear a nossa casa. E enquanto nós estamos aí na agitação do dia, com preguiça, com comodismo, com procrastinação, tem um versículo muito conhecido que diz lá em Lucas 16:8, que diz: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Então nós estamos na agitação do dia a dia, o mundo também está na agitação, na correria, para quê? Para saquear a nossa casa, para roubar os nossos filhos, as nossas esposas, as nossas famílias. Você está com preguiça? O mundo não está. Satanás não tem preguiça. Ele trabalha arduamente. Para quê? Para destruir os lares, para tirar aquilo dos nossos bens. Então, se você tem preguiça, eu te falo, o seu inimigo não tem preguiça. Ele trabalha arduamente, como um leão, procurando a quem devorar. Ele é hábil no que ele se propõe a fazer. Você está com comodismo, você está com procrastinação, Satanás não. Ele vai, ele dedica, ele investe. Para quê? Para destruir as famílias, para roubar aquilo que temos de mais precioso, para ocupar nossa mente, para ocupar nosso coração com aquelas coisas que não dão retorno. Então Satanás, os filhos das trevas, eles são hábeis. Então, você está com preguiça de investir no seu filho, de gastar tempo no seu filho, de levar ele numa comunhão, de levar ele na reunião? Pois é, Satanás não vai ter preguiça, ele não tem. Você está com preguiça de levar seu filho na reunião porque você está cansado, porque é um domingo à tarde, e você está cansado, deitado no sofá, assistindo sua TV? Satanás, a longo prazo, a médio prazo, ele vai buscar seu filho, ele vai levar seu filho, vai trazê-lo de volta na sua casa, e ele não tem preguiça. Então, irmãos, viemos acordar, investir em que dá retorno. Satanás, ele não está brincando. O inimigo, ele está ao nosso derredor, querendo achar brechas para entrar, para destruir, para roubar, para matar. Então, nós temos que nos despertar e sair desses gastando tempo com investimentos que não dão retorno. Nós temos investido tantas coisas, tanto tempo, que a gente acha que vai dar algum retorno, e temos perdido os nossos filhos, não temos gastado tempo com os nossos filhos. Geralmente, como eu falei, todo investimento ele é curto, médio e longo prazo. Só que o melhor investimento, quando os investidores vão investir, eles olham a longo prazo. Qual o retorno que eles vão ganhar a longo prazo? Eles não são imediatistas. E hoje nossa geração, nós pais, nós somos imediatistas. Nós queremos um retorno rápido das coisas. Nós queremos um retorno momentâneo. Mas eu vou investir no meu filho, gastar tempo aqui com ele, lendo, orando, passeando, gastando tempo aqui com ele de qualidade. Não, mas eu estou tão cansado, tem tanta coisa para fazer. Melhor eu descansar aqui. Vou ficar deitado, descansando, porque eu vou ter um retorno muito rápido. Meu conforto, vou ter descanso. Eu vou ficar aqui vendo minha TV, vou dar uma relaxada. Meu filho fica para lá, deixa a mãe tá cuidando. E nós queremos esse retorno, esse alto prazer rápido, momentâneo. Só que isso a longo prazo vai gerar uma destruição tremenda, irmãos. E depois pode ser tarde. Então, nós temos que investir tempo dos nossos filhos, mesmo que pareça demorado, mesmo que não tenha um retorno imediato, que eu já, como falei, para mim tem curto prazo, mas esse que você acha que é cansativo, que você não tem força mais, se desdobre, invista.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, invista nos seus filhos, gaste tempo com ele, oração, lendo a palavra, porque lá na frente o retorno é certo. A médio prazo o retorno é certo, e a curto prazo o retorno é certo. Não seja imediatista. Trabalhe com a vida dos seus filhos, aqueles que não têm filhos, com as esposas, como o Gustavo já mencionou alguns dias atrás. Gaste tempo com a sua família. E todo investimento, irmãos, ele é uma semente. E a semente, ela pode dar fruto ou não. Tem vários fatores. Eu tenho a semente aqui. Se lançada numa boa terra, se cultivada, ela pode dar fruto. Se lançada aqui no chão, não vai ter fruto nenhum. E aí tem outro texto, uma parábola muito conhecida, no próximo capítulo, que é em Mateus 13, que é a parábola do semeador. Nós sabemos, a partir do versículo 3, Mateus 13, 3. É uma parábola muito conhecida, mas eu vou ler rapidamente para os irmãos. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra 60, e ainda outra 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Nós sabemos, e o Senhor, na continuidade aqui do capítulo, explica essa parábola do semeador que saiu semear, e sabemos que, na explicação, a semente é a palavra lançada. Eu estou aqui, eu estou lançando uma palavra, uma semente. Então ela pode cair em boa terra, ela pode cair à beira do caminho, ela pode cair em terreno rochoso, ela pode cair entre os espinhos. E isso é o significado dessa palavra, dessa parábola, a palavra lançada. Só que gostaria de fazer também outra aplicação. E quando eu leio essa parábola, sabemos que é uma parábola, mas você imagina, o semeador saiu a semear, pegou as sementes, e fala que caiu à beira do caminho, caiu em terreno rochoso, entre espinhos, boa terra, e nós temos a semente aqui. Imagina que nós temos a semente nas nossas mãos, o investimento. E por que as sementes, quando o semeador sai a semear, por que ela vai cair na beira do caminho ou entre os espinhos e não numa terra boa? Ela só vai cair na beira do caminho, entre os espinhos e entre as rochas, se você, que é o semeador, pegar a semente, isso eu estou falando uma aplicação, irmãos, não é o sentido da parábola, pegar a semente e ir lançando em qualquer lugar. Aqui, tanto faz, vou já lançar aqui, o que der fruto deu, o que não der, beleza. Algumas vai cair em boa terra, outras... E você começa. A semente que você tem, você começa a lançar em qualquer lugar. Você não pega e coloca em um lugar específico. Você começa a colocar em vários lugares, e o que der, fruto deu, o que nascer, nasceu. E aí, onde nós temos lançado essa semente? Os nossos investimentos, que é o que eu falei, nosso tempo, nossa energia. Onde nós temos lançado a nossa semente? Por que nós temos a semente? Nós temos a palavra de Deus nas nossas casas. Por que nós não pegamos toda a semente e não lançamos numa boa terra, onde ela vai dar fruto? Por que nós ficamos semeando em coisas que não dão retorno, jogando na beira do caminho, jogando em terreno rochoso, jogando semente aos espinhos? Isso não vai dar fruto, ela não vai germinar. Então nós temos que dedicar e lançar a semente na boa terra, naquilo que vai dar fruto. E os irmãos querem uma boa terra para vocês lançarem a semente e investirem? Está aí os filhos, a família, as esposas, principalmente os filhos. Está aí uma boa terra para você dedicar, para você investir, lançar semente e não sair espalhando para qualquer lugar. Gaste tempo naquilo que dá retorno, invista na boa terra.
Invista toda a semente nos seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, e o Senhor confiou Ele a nós, pais, aos pais, os filhos. Joga a semente nessa boa terra, invista com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus com seus filhos, em oração. Tenha tempo de oração, tenha tempo de qualidade. Gaste energia, gaste forças, gaste com ensino, gaste com exemplo. Invista na boa terra, que ela já está aí dentro das nossas casas. Você tem uma boa terra. E não adianta só nós lançarmos a semente. Nós temos que adubar, cultivar a terra, revirar a terra. Então invista, isso já requer tempo, energia. Então gaste tempo. Por quê, irmãos? Certamente você colherá o fruto. Ela irá germinar e dará fruto. E se fizermos isso com os nossos filhos, se dedicarmos esse tempo investindo a semente, o inimigo não saqueará nossa casa, o inimigo não roubará os nossos bens, o inimigo não terá força para nos amarrar, e nós iremos pedir graça ao Senhor, misericórdia, para que nos desamarre e que nós também nos comprometamos a nos livrar dessas amarras, não deixarmos o inimigo nos prender, para que ele não venha roubar as nossas casas e saquear os nossos lares. E lá em Deuteronômio, um texto muito conhecido também, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, e as ensina aos teus filhos, e fala delas, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Irmãos, olha que preciosidade. Outra versão, tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Irmãos, como falaremos aos nossos filhos assentado em nossa casa? Como falaremos aos nossos filhos assentado em nossa casa? Qual que é o momento em comum que nós estamos assentados à mesa? Nas nossas casas, não é nas refeições? Esse é o momento que, pelo menos, se tem que sentar para comer, para ter o tempo ali. E como nós vamos assentado em nossa casa, pegando o exemplo das refeições, nós estamos lá? Nós estamos lá nas refeições, juntos com os nossos filhos, junto com as nossas esposas? Onde nós estamos envolvidos, investindo tempo naquilo que não tem retorno, andando pelo caminho, no desenvolver dos nossos filhos, no crescimento dos nossos filhos, nós estamos lá para ensiná-los na progressão dos nossos filhos? Ou eles estão crescendo sem ter um pai presente, sem um pai estar ali ensinando a palavra, inculcando nele a palavra? Ou ele está crescendo por si só? Por si só não é. Alguém está inculcando alguma coisa na sua mente, no seu coração. E se não for você, o inimigo está inculcando algo nesse caminhar dele. E ao deitar-te, nós estamos lá, estou falando nós pais, ao deitar dos nossos filhos, nós estamos lá? Ou nós estamos trabalhando, cheio de afazeres, não temos tempo, chegamos cansados, mortos, como se diz a expressão, com preguiça, não queremos nada? Onde nós estamos aos nossos filhos deitar? Ao levantar-te, onde nós estamos? Porque nós temos que trabalhar muito, nós saímos cedo, quando nossos filhos acordam, nós não estamos lá já, nós já estamos trabalhando. Quando os nossos filhos vão deitar, nós não estamos lá, nós não chegamos ainda, estamos dedicados nas coisas deste mundo, que a gente acha que dá retorno, mas não dá. Estamos investindo tempo em outras coisas, mas o rico disso, irmãos, é que a palavra de Deus, do Senhor, se cumpre fielmente, e nós temos uma promessa. Aqui o Senhor não diz, ensina aos teus filhos e fala delas, vou pegar outra versão aqui, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás teus filhos e delas falarás, se der, assentado na sua casa,
Se possível, andando. Se você tiver tempo, tira um tempinho ao deitar. Se você tiver um prazo ao levantar, não. Isso é um mandamento do Senhor. Inculca aos teus filhos estas palavras. Coloque no coração dos seus filhos essas palavras. Então isso é um mandamento. E quando nós cumprimos o mandamento do Senhor, isso é vida para nós. Nós temos retorno. Isso é vida. E lá em Provérbios 22, versículo 6, tem outra promessa do Senhor, uma afirmação. Provérbios 22, muito conhecido também, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Outra versão, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha que preciosidade, em Deuteronômio nós temos esse mandamento. Essas palavras inculca no coração dos filhos, no caminhar. E aqui em Provérbios diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele. Aqui fala crianças. Segundo a lei, crianças é até 12 anos de idade. Depois de 12 anos, já não é mais criança, entra na adolescência. E se nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor, estamos investindo tempo nos nossos filhos, inculcando a palavra no coração deles, se nós estamos ensinando aos nossos filhos o caminho que ele deve andar, quando ele for velho, ele não se desviará dele. Então, você tem aqui até os 12 anos, vamos colocar assim em forma prática, um tempo para você inculcar a palavra do Senhor no coração dos seus filhos, para você gastar tempo com os seus filhos diante do Senhor, para você gastar tempo de qualidade com os seus filhos, para você investir toda a sua força, sua energia nos seus filhos, porque quando ele se desviar, quando ele for velho, adolescente, jovem, ele pode ter um momento de rebeldia. Ele pode, às vezes, por um período se rebelar. Mas se você ensinou o caminho para ele, em que ele deve andar, e você inculcou a palavra no coração dele, ele não vai se desviar. Isso é a palavra do Senhor que diz. Ele pode desviar, está andando por aí, mas ele não irá se esquecer. Ele não se desviará dessa palavra. Isso é uma afirmação, uma promessa do Senhor. Então invista tempo nos seus filhos. Invista tempo. Hoje, pode ser que não estou dizendo que após os 12 anos, até os 18, você não tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo. Pode ser mais difícil, porque você não gastou tempo até os 12, não sei, e agora eles estão na fase da adolescência, indo para a juventude. É mais difícil, mas não é impossível. Invista todo o seu tempo, toda a sua força. Se preciso for, irmãos, nós pais nos humilhemos, peçamos perdão, nos arrependamos e restauremos esses laços que têm se perdido com os nossos filhos, com as nossas esposas. Onde está muitos dos nossos filhos, irmãos? Onde está? Onde? Cadê muitos dos nossos filhos, dos nossos familiares? Onde eles estão? Alguma coisa tem. Alguém está investindo mais. Alguém está dedicando mais. Alguém está gastando mais força e mais energia para ganhar o coração dos nossos filhos, dos nossos familiares. Então, que não deixemos, repito, que Satanás nos amarre e roube e saqueie a nossa casa. Irmãos, dedique tempo aos filhos, gaste tempo, o retorno é certo. Para que você vai investir em algo que não te dá retorno? Ou que você nem sabe se vai te dar retorno, por algo que é certeza que irá te dar um retorno? Ensina o caminho, e quando ele for velho, ele não vai se desviar. Então gaste tempo. Você não quer que seu filho se perca pelo caminho? Gaste tempo, invista agora, hoje. E nós estamos lendo um livro de um irmão, não sei pronunciar direito, Bauchan Jr., e ele foca muito no livro Famílias Fortes, Lares Fortes, Igrejas Fortes. Então você quer ter um avivamento na igreja? Você quer ter igrejas avivadas?
Tenha um avivamento na sua família, comece dentro do seu lar, traga a palavra, traga o reino, traga a luz do Senhor na sua casa. A luz chega, as trevas têm que sair. Então que nós peçamos graça ao Senhor, para que o reino dele venha chegar nos nossos lares, que o reino do Senhor venha ser estabelecido, e com famílias fortes, nós teremos igrejas fortalecidas, igrejas fortes, para que possamos edificar e caminhar juntos, unidos. Tem aquele ditado do mundo, né? Unidos somos mais fortes. Famílias fortificadas, edificadas, o inimigo não pode contra ela. A igreja forte, o inimigo não pode contra a igreja. Então, que nós venhamos, irmãos, investir tempo naquilo que dá retorno. Venhamos lembrar, tudo que você vier a fazer, gastar tempo, lembre, ROI, retorno sobre investimento. Isso aqui vai dar retorno? Qual que é o retorno que eu vou ter nisso? Quanto tempo eu estou gastando nisso? Isso vai dar retorno positivo? Vai dar retorno negativo? Então lembre-se e invista nos seus filhos, irmãos, que o retorno é certo. Estamos diante da mesa do Senhor. Eu disse que os filhos são um dos melhores investimentos, porque ele é um investimento que dá retorno a curto, médio e longo prazo. E ele dá retorno. Só que estamos aqui diante do maior investimento de todos que foi feito ao nosso favor. O investimento com retorno absoluto. A vida do Senhor Jesus. O Senhor deu o que Ele tinha de mais precioso para morrer em nosso lugar. Ele verteu o seu sangue. Ele foi imolado na cruz do Calvário. Um investimento que deu retorno. E é um investimento que ele abrange todas as esferas, tanto no período de duração, de extensão, quanto num período imediato. Porque o que o Senhor fez, essa morte na cruz, ela trouxe um retorno a curto prazo, a nossa salvação. Através da morte do Senhor, nós fomos salvos, nós temos a salvação. A médio prazo, nós temos a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa caminhada com Ele. Isso é possível por quê? Porque Ele investiu na vida dele. Então hoje nós podemos caminhar, crescer, ser transformados, ser renovados por causa do sangue do Senhor. E temos investimento a longo prazo, que é a vida eterna. Nós iremos reinar com o Senhor. Então nós iremos colher um fruto a longo prazo, um fruto da vida eterna. Só que, em contrapartida, através desse investimento, nós já temos tudo isso. Nós temos a salvação, nós já temos a vida eterna e nós já fomos restaurados e revivificados com Ele, fomos reconciliados com Cristo, fomos restaurados num pequeno ato. O ato do Senhor Jesus de ter dado a sua vida por nós, pecadores. Aqui está o pão e o cálice. Então nós temos, lá em Isaías 53, nós temos a semente, um investimento que foi feito, o maior de todos os investimentos. Isaías 53, do versículo 4 ao 7. Verdadeiramente, irmãos, olha que preciosidade, que maravilha. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Irmãos, olha que preciosidade, olha a semente que foi lançada aqui, olha o investimento que foi feito. O Senhor se fez homem, o próprio Jesus. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Ele pagou um alto preço, Ele foi moído, humilhado, não fizemos caso dele, Ele foi desprezado. Irmãos, e isso não foi essas coisas que isso aqui era profecia do profeta Isaías e foi acontecer lá com o Senhor Jesus no Novo Testamento, e não foi algo rápido.
não foi algo momentâneo. O Senhor sofreu, o Senhor padeceu, Ele deu a sua vida, Ele suportou coisas que nós não suportaríamos e não suportamos. O Senhor, Ele dedicou o tempo, a vida, e Ele foi fiel até a morte de cruz. Então a semente foi lançada, o investimento foi feito. Jesus se fez homem e deu a sua vida por nós. E no versículo, e o retorno? Qual que era o retorno disso? E nós vamos ver nos versículos de 10 a 11. Ao Senhor agradou quebrantá-lo, fazendo-o sofrer. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência e prolongará seus dias. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto da sua alma e será satisfeito. Em outras versões, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, e a ele carregará suas iniquidades. Portanto, eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os poderosos, porquanto derramou sua alma na morte e foi numerado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Porém, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Olha o fruto, olha o retorno. Olha aqui, que privilégio, que bênção. Olha aqui o fruto do penoso trabalho do nosso Senhor, o investimento. Isso é retorno, irmãos. Neguinho, você é fruto do penoso trabalho do Senhor. Fernando, você é fruto do penoso trabalho do Senhor, do que Ele investiu, do preço que Ele pagou, da vida que Ele doou, que Ele deu. Alex, você é fruto do precioso trabalho do Senhor, e Ele verá o fruto e ficará satisfeito. Irmãos, olha que bênção, um retorno, um investimento que gerou retorno. E você quer ainda ficar investindo em coisa que não dá retorno. Você quer ficar gastando tempo em coisa que não dá retorno. Irmãos, o Senhor investiu em algo, em nós. A reconciliação, o perdão, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos desgarrados, estávamos mortos, perdidos, e o Senhor investiu a sua vida e nos trouxe vida. E hoje estamos aqui, o fruto do seu penoso trabalho. Nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Irmão, alegre-se, porque você é o fruto do penoso trabalho do Senhor, e Ele fica satisfeito. Não foi em vão. O tempo gasto, a vida do Senhor, o preço que foi pago não foi em vão. Tinha algo maior a longo prazo. Tinha algo para acontecer. Tinha algo que iria acontecer. Irá acontecer a nossa vida eterna, iremos reinar para sempre com o nosso Senhor. Então, irmãos, que preciosidade, o próprio Senhor deu a sua vida por nós. Então nós também, como nos foi falado, vamos dar as nossas vidas pelos nossos, dedicando tempo, dedicando força, energia. Irmãos, isso é maravilhoso. Estamos aqui diante da mesa do Senhor. Que privilégio poder saber que não éramos nada, que estávamos perdidos, vagando por aí, sem direção, sem objetivo, e o Senhor veio com seu amor infinito e deu a sua vida por nós. Irmãos, olhe para a mesa do Senhor e lembre do que foi feito, do preço que foi pago. Irmãos, e eu sempre falo isso, se isso não gera alegria no seu coração, o que vai gerar alegria? O que vai gerar alegria? Se você era um pecador, estava morto, perdido, e alguém veio, investiu em você, te deu a vida, derramou sangue, foi crucificado, foi moído, e você está aqui hoje como um fruto do penoso trabalho dele, se isso aqui não te dá alegria, se você não tem prazer nisso, se você não entendeu, vá diante do Senhor e peça ao Senhor misericórdia. E isso deve gerar o nosso coração de alegria, saber que somos o precioso fruto do Senhor, do penoso trabalho dele. Irmãos, que preciosidade, que maravilha. Irmão, meu encorajamento para você nessa manhã, olhe para o Senhor, autor e consumador de sua fé, e lembre-se do que Ele fez por você, o preço que Ele pagou por você. Irmãos, que o Senhor venha ganhar o nosso coração e venha nos abençoar, e que
essa semente que foi lançada aqui venha cair em boa terra, mas que não venhamos ficar sem trabalhar essa terra, venhamos trabalhá-la, venhamos cultivá-la, adubá-la, e sempre, sempre, sempre olhando para o Senhor, recorrendo ao Senhor e lembrando do que Ele fez, sempre. Isso é um ensinamento muito grande para nós que nos acompanham todos os dias. Olhe para a obra do Senhor, olhe para a mesa do Senhor, olhe para a cruz de Cristo. Então que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos e te bendizemos, porque um preço foi pago. Ó Senhor, a tua vida foi derramada, a tua vida foi dada, ó Senhor, para nos trazer vida, para nos salvar, para nos libertar. Que privilégio, Senhor, que presente para nós, Senhor. Ó Senhor, que alegria, porque o Senhor vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela nossa restauração, pela nossa reconciliação. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue e pelo teu corpo, aqui representados pelo pão e pelo vinho. Te rendemos graças, Senhor, ó Senhor, por essa mesa, por esse ato de amor que o Senhor teve para cada um de nós, Senhor. Ó Senhor, enviando o seu Filho, o seu único Filho. Que amor que é esse, Senhor? Ó Senhor Jesus, que graça é essa? Que misericórdia, que bondade. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para entendermos a realidade por trás da mesa do Senhor, para contemplarmos esta grande obra. Ó Senhor, glórias e honras sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio, por este momento, pela vida da tua igreja, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez um e nos fez igreja, somos teus filhos. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém.